não há uma diferença significativa quando a gente monta, e eu convido os senhores que puderem, aí fora, depois do campeonato, depois do comentário, montar nesses animais. A fêmea castanha, ela só perdeu mais foi na regularidade. Notem que ela já vai com uma certa dificuldade em acompanhar as três fêmeas da cabeceira, em função de ter hora que ela fugiu um pouquinho, entortou um pouco o cônjuge de frente, não trabalhou tão direito, ela tende a entortar um pouco para a esquerda o seu cônjuge de frente, e isso faz com que ela descoordene um pouco a passada do anterior com o posterior. E isso faz com que ela perca movimento, trabalhe com movimento parasita, e com isso ela já tem mais dificuldade em avançar. Agora, uma fêmea de marcha picada, genuína, também muito clássica e muito boa de montada. Perdeu na regularidade, um pouquinho no adestramento em comparação às três fêmeas concorrentes. Pode parar a quarta, muito obrigado, muito boa montada também. Aqui é a maior disputa do campeonato, visto que são duas fêmeas muito próximas e duas fêmeas que, se comparadas à fêmea da primeira colocação, o que está faltando nessas éguas é um pouquinho de grau de reunião. Elas têm que fechar um pouquinho mais. As duas estão trabalhando um pouquinho espichada e isso faz com que a coluna não curve. A gente quer no animal de sela um animal com grau de reunião para que a coluna curve, para que o posterior entre embaixo da massa. Então, nesse sentido, elas faltam um pouquinho. Mas a fêmea tordilha foi a que eu encontrei maior proximidade em relação à fêmea da primeira colocação. Então foi mais até em função da linha do julgamento, já que, como eu disse, a qualidade da montada dessas três éguas é excepcional. A fêmea terceira colocada tem uma montada muito boa também. Não há uma diferença significativa com relação a cômodo, já que quando a gente olha e vê a fêmea segunda colocada um pouco mais estável no seu tronco, a fêmea de terceiro mexendo um pouquinho mais, mas o que ela oscila um pouco o tronco mais do que as duas fêmeas da cabeceira, não transmite para o cavaleiro. Então ela continua ainda assim com uma montada excepcional. Até o nome dela eu gostei que o João Paulo falou aí, Ferrari. Até o nome foi bom, porque ela é boa mesmo. Agora, no comparativo com as duas fêmeas da cabeceira, ela não tem a estabilidade quando vista por baixo, que tem a primeira e a segunda fêmea. Mas eu volto a frisar, não transmite para o cavaleiro. Então ela, por ser muito dissociada, muito macia, ela também ofereceu uma montada excepcional. Optei pela fêmea de segundo lugar em função de trabalhar com um tronco mais estável e um grau de reunião um pouco superior, por isso a minha opção. Pode parar a terceira, excepcional animal. E primeira e segunda, aí a fêmea da primeira colocação, ela tem esse grau de reunião. Notem que ela já trabalha com a nuca flexionada, ela está com apoio leve à embocadura, mais leve até do que a segunda. A segunda está faltando um grauzinho de flexão de nuca para ela obter um grau de reunião melhor, e com isso ela até melhorar a condição da sua transição, das transições dos apoios. A fêmea da primeira colocação trabalha com a boa estabilidade da segunda, mas com um estilo mais nobre, com uma altivez melhor e coordenando com uma regularidade de apresentação impecável. Então, sem dúvida, a opção por ela. Parabéns, proprietários e apresentadores.